Estou aqui para ouvir e aprender. Não. Alguém não? Só a nossa amiga Roseli aqui que teve a coragem de falar. Mas diz aí, Paulo. Eu acho interessante também, como você falou sobre os filhos, né? Porque o primeiro núcleo que a gente vive no planeta Terra de convívio social é a família. E a família, ela começa com um casal, independente da configuração que seja, que decidem viver juntos e seguir em frente nos mesmos ideais, né? Para juntos trabalharem e lutarem e construir alguma coisa. Daí virão filhos. Não necessariamente também podem vir filhos, mas vindo os filhos é uma responsabilidade muito maior, porque são espíritos que estão colocados sob a sua guarda, né? Do casal. Ou mesmo depois do casal separado, a responsabilidade continua, ou quiçá aumenta até, né? Porque aí você tem que ter muito jogo de cintura para manter a educação das crianças, mesmo com o casal separado, né? Não promover nenhum tipo de alienação parental, sabe? Que é quando uma das partes fala mal da outra para a criança. Isso mexe muito, né? Com a mente destrói o ciclo da criança. Então, assim, quando se pensa, Joana de Ângeles tem um livro chamado Após a Tempestade, né? Joana de Ângeles, que é um espírito que passa mensagens para o Divaldo Franco. E nesse livro Após a Tempestade tem um capítulo a respeito de divórcio e desquite também, que acho que é até um livro antigo, né? Então ainda fala até de desquite. E que diz lá assim que não seja você o primeiro a abandonar, o primeiro a desistir. Tente o máximo possível a reconciliação no casamento, mas assim também não por tempo indeterminado, né? Como você também lembrou, porque no que a gente puder fazer em relação ao nosso parceiro ou parceira, de estimular para que ele saia de uma situação difícil, dê novas chances para que a pessoa possa se arrepender do que fez e até se regenerar, havendo amor, isso é possível, né? Mas muitas vezes por orgulho a gente não tem essa paciência, mas determinando certos limites também, né? Desde que não chegue a ponto da violência, mesmo a violência verbal, tanto quanto a física, né? Porque em relação à programação espiritual, se a gente tem alguma pessoa que não sabemos, né? A gente só traz assim a intuição dessa lembrança. Enquanto encarnados a gente não lembra de nada do que fizemos. E não por acaso as coisas são assim, né? Porque imagina se a gente vai saber que meu pai foi uma pessoa que me matou numa vida passada, ou eu o matei. Como é que ia ter qualquer tipo de chance de reconciliação, de entendimento, de conversa entre nós, né? Então assim, a gente não se recorda. Muito provavelmente a maioria dos casamentos aqui nesse planeta é permeado por dificuldades terríveis, né? Exige sacrifícios muito grandes, que são os provacionais, que o William falou. E a reconciliação, segundo a Joana de Ângeles, é algo que a gente tem que tentar sempre. Que não sejamos os primeiros a abandonar. Isso ela frisou muito, assim. Será que Não, e também tem mais uma coisa, então, para complementar, já que eles não acabaram lá, que é o seguinte: eu dou aula para 2 terapeutas, né? E eles falam que quando eles atendem crianças, né, que vêm num casamento, não no casamento onde existiu divórcio, mas no casamento onde existiu divórcio, e um pai ataca o outro via a criança, né? A criança acaba sendo um garoto de recados, fala para o seu pai isso, fala para sua mãe aquilo. A criança, na maior parte das vezes, fica doente fisicamente, entendeu? E tem crianças aí de 4, 5 anos que já tem úlcera por causa desse tipo de coisa. Não dá para lidar, né? Então é muito complicado, mas os pais podem sim, eventualmente ter um divórcio e tratarem muito bem os filhos com muito amor e respeitar um ao outro, porque aí o filho vê a confiança, né? O que a criança precisa nada mais é do que confiança e se sentir seguro. Ela não precisa de dinheiro, ela não precisa de nada, precisa se sentir seguro. E amor. E amor, assim. E posso complementar só uma coisa que eu esqueci, que fugiu à mente, eu estava falando agora sobre as tentativas de reconciliação. Por quê?
Porque o que a gente não acertar agora, as contas que não forem ajustadas, o perdão que nós não dermos, ou que a gente não receba nessa existência, nós vamos ter que acertar em existências próximas. Então, imagina, se já está difícil de repente ver com uma pessoa aqui agora, se a gente desistir de investir, né, nesse diálogo, nessa tentativa ao menos, né, de acabar com essas animosidades, a gente só vai adiar. Então, boa parte dos casos de uniões, elas vão se arrastando assim ao longo de até séculos, porque as pessoas não dão o braço a torcer, e isso só gera cada vez mais sofrimento e mais atraso no próprio progresso espiritual, né, de ambos. Eu li uma vez uma história do Chico, que ele contou um caso de um casamento assim, era um casamento que por várias encarnações eles vinham como homem e mulher, como marido, eles se casavam, mas não dava certo, eles brigavam, se separavam, mas brigavam muito mal. Porque eles tinham um resgate muito grande um com o outro para acertar. E passaram dezenas de encarnações eles nessa briga. Até o ponto que a espiritualidade, veja bem, não é a espiritualidade nesse sentido, não vou colocar as coisas erradas aqui, chegava num ponto que eles precisaram vir como irmãos siameses, ou seja, os dois no mesmo corpo, para poder aprender um a tolerar o outro. Quer dizer, olha que nível chega, a gente não precisa deixar chegar nesse nível, né? A gente não precisa viver com alguém casado, mas a gente pode ter uma relação muito de respeito e de carinho com as pessoas. Quem costuma ler romances mediúnicos entende muito bem todas essas coisas, porque a gente aprende muito na leitura dos romances mediúnicos, né? Então, quem gosta de saber o porquê de cada coisa que acontece a si mesmo, através da história dos outros, a gente se coloca e descobre qual é a nossa situação.